Olá, bem-vindos e bem-vindas à aula da disciplina Tutoria e Mediação da Aprendizagem Online. Eu sou a professora Andressa Florcena, sou responsável por essa disciplina. Gostaria inicialmente de fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, negra, tenho cabelos pretos longos, ondulados, tenho olhos, boca e sobrancelha bem marcantes, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa de cor preta e um colar de cor bege com um círculo bem no centro. Bom, feita a minha apresentação, vou iniciar com vocês a discussão, né, o diálogo sobre o segundo módulo dessa disciplina. No segundo módulo da disciplina, nós vamos estudar sobre as características e competências do professor tutor. Como vocês já devem ter visto e assistido o módulo 1, né, nós discutimos um pouco sobre o histórico e o papel do tutor durante as gerações da EAD. Neste segundo módulo, nós vamos então trabalhar diretamente com as características e competências que são exigidas na atualidade do professor tutor. Bom, na unidade 1, nós vamos falar sobre o perfil do tutor em EAD, e na unidade 2, nós vamos falar sobre competências e habilidades para tutoria em EAD. Bom, por que falar sobre o perfil do tutor em EAD? Nós sabemos que, na atualidade, há uma demanda crescente e em expansão de cursos à distância, disciplinas à distância, né? Então, veja, nós temos desde cursos isolados, né, ou disciplinas isoladas dentro mesmo, até mesmo de cursos presenciais de graduação e pós-graduação, e até mesmo instituições, né, que são totalmente voltadas para a educação à distância. Então, essa expansão da EAD, seja no contexto de instituições que são totalmente voltadas ao modelo EAD, ou até mesmo instituições que trabalham no modelo presencial, mas que por hora ou outra admitem no currículo, né, algumas disciplinas isoladas em EAD. Esse novo contexto faz, né, traz a necessidade de se pensar a qualificação do tutor, aquele que vai, né, mediar esse ensino dentro do contexto do ensino à distância. Então, é importantíssimo, né, que nós façamos essa reflexão. Até mesmo para os professores que lecionam no modelo presencial, na modalidade presencial, é importante esse diálogo sobre o ensino à distância, essas habilidades e competências para essa atuação no ensino à distância. Por que eu digo isso? Recentemente, né, no ano de 2020, nós tivemos o contexto pandêmico e que exigiu de todos os professores essas habilidades, o conhecimento das ferramentas para o ensino remoto, para o ensino à distância, né? Que não são sinônimos, mas de certa forma, né, durante o ensino remoto, muitos professores ou todos os professores vivenciaram essa situação de um ensino à distância, tá certo? Então, veja, isso é fundamental nos dias atuais, né? Outras situações que eu, como professora, também do ensino presencial vivencio e busco, né, ampliar os meus conhecimentos no ensino à distância. Por exemplo, situações em que os próprios estudantes também apresentam particularidades especiais, como uma licença médica, uma licença maternidade, que vão exigir uma condução do trabalho diferente do momento presencial, tá certo? Então, eu acredito que nos dias de hoje é importantíssimo que todos os professores comecem a construir essas competências e habilidades em relação ao ensino à distância. Então, a partir disso, nós vamos então conversar sobre o perfil do tutor em EAD, né? E pensar esse perfil perpassa entender o que o tutor tem que fazer, né? Se eu quero entender qual é o perfil de um tutor, eu preciso conversar, dialogar com vocês o que ele deve fazer. E aí, então, nós vamos trazer, né, mais um apontamento do João Matar, que é um
um referencial importante, né, dentro do nosso texto interativo, e ele vai dizer o seguinte, que estamos intencionalmente utilizando o termo professor-tutor por considerarmos que o tutor à distância é também um docente e não simplesmente um animador ou monitor neste processo, e muito menos um repassador de pacotes instrucionais. Então, é importante esse lembrete, porque esse é o novo perfil do tutor, alguém que é também professor. Então, né, nós já dissemos na aula anterior que o tutor é professor. Então, essa é a nova concepção de tutoria, né? O tutor como um professor, porque ele participa, ele desenvolve uma estratégia colaborativa, participativa, junto ao professor especialista. Então, ele é alguém também responsável pela dimensão pedagógica, pela construção do conhecimento, né? O tutor hoje ele não é mais alguém que está ali só responsável por vigiar, por cobrar os alunos, por enviar lembretes, né? Esse não é mais o papel que a gente idealiza para o tutor. Isso, na prática, quer dizer que o tutor, então, ele tem que possuir domínio tecnológico, domínio didático e domínio do conteúdo da disciplina, né? Ou do curso ao qual ele está vinculado, certo? Diante desse novo cenário do tutor como alguém que é também professor, né? Então é o professor tutor, nós vamos ter aí dois perfis, né? Que são diferentes, né? E a gente precisa compreender. Nós temos um tutor que pode assumir um perfil generalista, a gente vai chamá-lo de tutor generalista, e um outro perfil que a gente vai chamar de tutor especialista. Vamos tentar entender um pouquinho essas diferenças. O tutor generalista, inicialmente, né, vamos falar sobre ele tem uma formação na área de educação, pedagogia ou áreas afins, né, que dê uma base mínima para que ele compreenda como ocorre o processo de aprendizagem, né, como ocorre o desenvolvimento do conhecimento. Então, ele tem uma fundamentação geral, ampla, para que ele dê conta de atuar em várias áreas ou cursos. Então, a atuação desse tutor ela é diversificada, né? Então, quando a gente está diante de um tutor generalista, a gente observa que ele vai se encaixando em várias áreas, em vários cursos, em várias temáticas diferentes, que às vezes nem são propriamente a área específica que ele tem formação, né? Então, ele tem que estar preparado para um desafio amplo aí de várias temáticas e várias áreas. Mas isso, ao mesmo tempo, né, esse desafio de atuar em várias áreas ou temáticas vai trazer também uma limitação. Por quê? O tutor generalista ele vai conseguir atender os estudantes dentro de questões, digamos assim, também mais amplas, por exemplo, tirar uma dúvida específica em relação a uma data de entrega, a uma atividade, mas ele fica limitado, por exemplo, a dar um feedback mais específico do conteúdo, percebe? Porque se ele está atuando em uma área para a qual ele não tem uma formação específica, isso vai levá-lo a ter que fornecer feedbacks mais amplos, né, do tipo o formato da atividade que foi entregue, a construção lógica, mas não propriamente em relação ao conteúdo. Isso já vai ser uma grande dificuldade para alguém que não tem uma formação na área. Então, a função principal desse tutor generalista é motivar os estudantes, manter o engajamento, enviar, né, os recados da disciplina, monitorar entregas de avaliações. Então, ele fica com essa atuação mais ampla, digamos assim, tá? Vamos agora observar o tutor especialista. O tutor especialista, por um outro lado, ele vai ter uma formação acadêmica avançada ou uma experiência técnica, prática, na área a qual ele está vinculado. Então, o tutor especialista é um tutor, né, que nós estamos falando de alguém que tem aí, às vezes, uma pós-graduação, um mestrado ou até doutorado na área a qual ele está vinculado, percebe? Então, já é alguém com uma formação avançada ou uma grande experiência
naquela área ou naquela disciplina que ele está vinculado. Por isso, ele vai ter uma atuação dentro, né, de um curso ou de uma disciplina. Então, ele vai, digamos assim, trabalhar talvez até com um público menor de estudantes, mas a sua atuação é mais aprimorada, mais direcionada, digamos assim, né? E ele vai ser capaz, então, a partir da sua experiência e da sua formação, de participar do processo de aprendizagem. Esse tutor especialista, ele é alguém que colabora junto ao professor, desenvolvem de forma colaborativa o processo de ensino e aprendizagem, porque ele também é capaz de oferecer orientações acadêmicas, orientações pedagógicas, orientações a respeito do conteúdo, tá certo? Ele consegue ler o trabalho que o aluno entregou e ter uma avaliação dentro do que diz respeito ao conteúdo, não só a forma do trabalho, né, como ele foi entregue, mas também em relação ao próprio conteúdo. Isso é importantíssimo, é um fator de qualidade, né? E a UFMS Digital, ela busca por esse aprimoramento de tutores especialistas, né? Então, há um cuidado nessa seleção dos tutores, né? E vocês vão também ter oportunidade, né? Ou se não tiveram, terão a oportunidade de perceber, né, esse cuidado a mais, tá certo? Então, temos aí dois perfis, professor generalista e professor tutor especialista, tá? Algumas questões importantes que nós precisamos dialogar. Então, de acordo com Munhoz, é importante pensar o perfil e pensar numa mudança, né, que é preciso que caminhemos em direção a essa mudança, que é a seguinte: o tutor, então, ele tem que abandonar ou deve abandonar a proposta de atuar em um ambiente como se o ambiente fosse centrado no professor, né? Então, hoje, nós vimos no módulo 1, né, que nas diferentes gerações da EAD havia uma separação entre professor e tutor. E o momento atual que nós estamos, né, na construção da educação à distância, ele diz respeito a um momento em que a gente tenta aproximar novamente os perfis de professor e tutor, né? Sem pensar, então, que o professor é alguém que domina o conteúdo, produz material didático, e o tutor é uma função auxiliar, né? Acho que é essa questão que está posta no momento. Então, a função hoje do tutor é alguém que, de fato, media o conhecimento e participa da construção do conhecimento, mesmo que não tenha sido esse tutor quem produziu o material da disciplina, né? Mas mesmo assim ele é parte importante. Então hoje não é mais aquela concepção tradicional em que o professor é o centro, o aluno é um aluno receptor. Hoje todos participam de forma colaborativa. O aluno constrói, participa, interage, troca, compartilha, e esses perfis, né, eles também, essas atividades, essas ações também vão ocorrendo em relação ao tutor e ao professor. Então, é uma comunidade de aprendizagem na qual todos interagem, partilham, né, e participam de fato do processo. Ok? Acho que agora, né, ficou bem claro. Então, né, finalizando também essas questões adicionais ao debate, o profissional, ele tem que conhecer profundamente o tema, né? Acho que isso também fica bem claro, porque ele precisa, então, ter esse retorno ao estudante, esse feedback ao estudante mais preciso, mais direcionado, voltado ao tema, ao conteúdo estudado, certo? Agora nós vamos, então, fazer um convite, né, para que vocês conheçam o tutor da disciplina, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, né, para além do contato dentro do ambiente virtual de aprendizagem, dentro do AVA, às vezes só lendo ali o retorno que o professor deixa, mas a gente gostaria, né, isso está posto no material interativo, nós gostaríamos que vocês, como estudantes, pudessem conhecer um pouco mais a história do tutor que acompanha vocês, a formação desse tutor e observar, né, essas características que eu acabei de descrever do tutor especialista, tá certo? Então, nós deixamos no texto interativo e aqui também nos slides um link para que vocês acessem ao Padlet, que está como um material também dentro do curso.
E vocês podem, então, nessa ferramenta, conhecer os tutores, os professores, a equipe, e é uma navegação muito bacana que eu já fiz, né, para conhecer os outros colegas. Como vocês sabem, né, também dentro do contexto da EAD, nós não estamos dentro de uma mesma unidade ou dentro de um mesmo campus, e é uma ferramenta bacana para conhecer os outros colegas que trabalham diretamente conosco. Então, eu faço o convite a vocês também e conheçam, então, o tutor da disciplina. Avançando, nós vamos falar agora, né, depois do perfil, um pouquinho das características pessoais que são desejáveis para o tutor. Então, veja, né, os estudantes da EAD, eles têm características próprias, né? São adultos, estão inseridos no mundo do trabalho, e isso vai trazer uma especificidade. Eles procuram algo, né? Então, eles procuram um apoio específico. E aí, então, a gente vai ter base para dizer algumas características pessoais, né? Porque esses alunos, eles buscam um apoio no sentido de serem bem recebidos, serem bem orientados, terem um clima amigável com os tutores, com quem recebe as dúvidas que eles têm, né? Então, isso vai exigir do tutor uma espécie de habilidade interpessoal, né? Então, o tutor, ele é aquele que estabelece um contato inicial com a turma, é aquele que dá as boas-vindas, é aquele que está ali provocando uma apresentação dos alunos, mesmo aqueles mais tímidos, ele vai desenvolvendo estratégias e habilidades para promover essa interação, né? Para estimular que os alunos façam o processo de interação. Ele envia mensagens agradecendo o envio de materiais, de trabalhos, avaliações, fornece feedbacks, geralmente rapidamente, né? Tem um fluxo de trabalho bastante contínuo de acesso ao AVA. Então, o tutor é aquele que mantém um tom amigável e de contato muito próximo com os estudantes. E isso, então, vão trazendo essas características pessoais que são necessárias ao tutor, tá certo? Então, esse tutor vai gerando senso de comunidade nessa turma, né? Vai criando essas interações entre a turma. Isso exige, então, essa inteligência interpessoal, como eu falei, ok? Avançando, nós vamos falar um pouquinho sobre o que os estudantes da EAD esperam, então, do professor tutor. Já falamos do perfil, já falamos das características, vamos falar um pouquinho do que esses estudantes esperam do tutor, do professor tutor. Bom, como eu havia dito há pouco tempo, né, os estudantes da EAD são estudantes trabalhadores, inseridos no mundo do trabalho, são jovens adultos ali na faixa de 30 anos, e uma boa parte são mulheres, tá? Isso também é um dado censitário dos estudantes da EAD. São mulheres na faixa etária de 30 anos, já inseridos no mundo do trabalho. Então, em boa parte, esse é o público que busca EAD. Sendo esse o público que busca educação à distância, né, e que tem aí, então, a dificuldade, por exemplo, às vezes com o horário, né, o horário das instituições convencionais, porque estão, né, às vezes no mercado de trabalho, no seu trabalho, e então tem essa dificuldade, por exemplo, às vezes com o horário regular de um curso, ou às vezes a questão do deslocamento geográfico para chegar até esse curso, e vão, então, buscar a EAD. E eles vão, então, trazer para esse professor tutor algumas demandas, né? Então, o que eles esperam? Eles têm algumas dificuldades, como eu falei, né? Que é esse aluno aí, né? Tem uma animação na tela agora, mostrando esse adulto aí fazendo mil coisas, né? Tem as mãos aí para todo lado, e ele está controlando o tempo, respondendo ao telefone, de olho no computador, atendendo ali até, às vezes, né? A demanda em casa, que é o cachorrinho ali na tela, né? Representando essas demandas múltiplas do adulto. E isso vão trazer, então, dificuldades para esse aluno, para esse estudante, e que podem levar, inclusive, à evasão, né? Como é uma citação um pouco mais longa, eu coloquei um segundo slide para nós observarmos quais são essas dificuldades, que são demandas para o professor tutor, e que, então,
nós precisamos observar com cuidado. Vamos lá. Então, as principais dificuldades ou motivos de evasão, né, para os cursos são falta de planejamento individual, né? Então, como a oferta do ensino à distância, ela propõe ao estudante flexibilidade de tempo, vários recursos multimídias, pode ser um fator que anime o estudante a se inscrever, a se matricular. No decorrer do curso, o estudante começa a observar que não se planejou, né? Ele, eu vou fazer isso no meu tempo livre. Mas é preciso, mesmo nesse contexto de flexibilidade, que o estudante tenha um planejamento individual de estudo, né? Algumas metas a curto prazo, a longo prazo, para que ele consiga concluir. Então, essa é uma demanda, por exemplo, para o professor tutor. Ele precisa, por exemplo, às vezes ajudar o estudante a construir um plano de estudo individual, né? E às vezes essa não participação, né? Ele se inscreve, mas não consegue ler, assistir as videoaulas, responder às atividades, essa não participação vai levando a algumas frustrações e ao abandono. Então, são questões bastante importantes para o tutor observar e já fazer a mediação antecipada para que esse aluno não venha desistir, né, do curso ao qual ele tinha um desejo inicial, né, de cursar, de conquistar uma formação, né, e, claro, melhorar isso, a qualificação profissional e até pessoal. Então, outra demanda importante é não deixar esse estudante se sentir isolado, sozinho, né, na solidão do processo de ensino-aprendizagem. Então, o tutor, ele é importantíssimo nesse aspecto, né, ele é alguém que faz o contato, faz a mediação, para que o estudante não se sinta isolado, não se sinta sozinho no percurso, tá bem? Então, o tutor vai criando, né, esse estímulo, aguçando mais ainda a curiosidade, para que o estudante mantenha esse contato, esse fluxo dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ok? Avançando, nós vamos agora, então, falar de algumas estratégias eficazes para prevenir e combater essa evasão ou essa dificuldade dos estudantes. Então, o que o tutor pode fazer? Né? Embora não seja novidade, mas a gente retoma aqui algumas dessas ferramentas, desses recursos. O primeiro deles são os fóruns de discussão. Então, veja, nos fóruns, o tutor, ele tem uma ferramenta importantíssima de interação, tá certo? Nesses fóruns de discussão, o tutor pode tirar dúvidas, estimular a participação, aprofundar temas da disciplina. Então, é um recurso bastante útil, tá? Para manter esse vínculo, esse engajamento do estudante. E você, como estudante, também é importante que participe desse momento, tá? Às vezes o estudante também tem a concepção de que, vou direto ao ponto, vou para o tema da aula, vou para o texto, vou para a videoaula, mas os fóruns, eles são importantíssimos nesse processo de diálogo, de construção. Outra ferramenta também muito importante de ser mobilizada são os chats, né? Então, quando tem essa possibilidade, é possível agendar uma sessão, discutir um tema específico da disciplina, também é uma ferramenta que vai trazendo esse senso de interação. E, por fim, as videoconferências, né? As videoconferências, elas são momentos síncronos de interação, né? Então, a produção de um link, de um local, em que esses estudantes farão o acesso junto ao tutor, e isso permite, então, um diálogo de forma síncrona, né? Ao mesmo tempo ali, e que também é bastante produtivo. Em síntese, então, dessa primeira unidade, nós vimos sobre a expansão da EAD, né? Eu falei que até mesmo em cursos presenciais nós temos a presença de algumas disciplinas EAD, né? É comum hoje que as instituições, né, de ensino superior e outras tenham essa abertura, né, para algumas disciplinas da educação à distância, e isso, então, exige, né, um aprimoramento, uma discussão e também uma expansão no trabalho de tutoria.
Nós vimos isso. Também falamos, então, que essa expansão traz a necessidade de um preparo e pensar os perfis dos professores tutores, certo? Falamos sobre alguns desafios postos no caminho, né? Então, o tutor ele enfrenta também alguns desafios. E falamos também das características pessoais, as estratégias que podem ser mobilizadas ou ferramentas de interação que são importantes para a boa condução, né, e a conclusão dos estudantes dentro de um curso. Dito isso, então, nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos agora para a unidade 2, falar a respeito das competências e habilidades da tutoria em EAD. Como nós sabemos, esse contexto da educação à distância, ela vai trazer as tecnologias da informação e da comunicação, né, das mídias digitais, do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Também vamos ver agora, né, um pouquinho sobre objetos de aprendizagem, ou seja, há todo um contexto, né, de recursos, ferramentas, mídias, que são incorporados a educação à distância, né? A educação à distância ela tem essa multiplicidade de mídias que estão presentes. Se há uma multiplicidade de mídias presentes, de ferramentas, de formas de interação, isso vai trazer para o tutor a necessidade de algumas competências e habilidades específicas, principalmente em relação ao domínio tecnológico, percebem? Então, falar em competência, né, falar em habilidades da tutoria em AD, requer pensar neste cenário, que é muito múltiplo e diverso em relação às possibilidades de interação, né, e das mídias digitais. Então, nós vamos agora discutir um pouquinho dessas competências no contexto da EAD. Inicialmente, vamos trazer uma citação, né, uma reflexão sobre o que podem ser considerados competências, né, o que nós entendemos por competências. Então, uma definição apropriada seria que competências são um conjunto de elementos compostos pelos conhecimentos, habilidades e pelas atitudes, sintetizados nas siglas CHA, tá? Tal conjunto é estruturado em um contexto determinado com o intuito de solucionar um problema, lidar com uma situação nova. Por isso, a competência compreende a reflexão diferente do elemento habilidade, que é um recurso de esquemas já construídos pelo sujeito e aplicados em situações conhecidas e rotineiras. Então, veja, há uma diferença entre competência e habilidade, tá certo? Habilidade é uma ferramenta que eu disponho, um esquema mental que eu disponho e que eu mobilizo, utilizo de forma quase que automática, sem ter que pensar. Um conjunto de habilidades, de conhecimentos e de atitudes vão me levar à construção de uma competência, tá certo? Para dar um exemplo, talvez um pouco mais prático para que vocês entendam, eu gosto de dizer assim, né? Já ouviram a expressão quem sabe faz ao vivo? Essa expressão, ela diz respeito à capacidade que um indivíduo tem, um profissional tem, de improvisar. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Quer dizer, foi lançado um desafio a você e você precisa, então, de uma forma improvisada, não planejada, intervir, né? Responder enfrentar uma situação nova. E somente aqueles que têm competência profunda conseguem, então, fazer esse movimento do quem sabe faz ao vivo. Em certa medida, isso acontece também no trabalho do professor, né? Então, quando ele tem que enfrentar uma situação nova, uma situação desafiadora, ele mobiliza suas competências para dar conta daquilo. Mas isso não é feito de uma forma, né, digamos assim, de qualquer jeito, né? Ele só consegue improvisar porque ele tem esse profundo conhecimento, porque ele tem essas competências. E por que eu estou reforçando essa questão, né? Porque quando a gente fala em improviso, pode parecer que foi feito de qualquer forma. O professor tinha um plano de aula, um planejamento, e de repente ele teve que improvisar. E essa improvisação, ela só funciona para aqueles que têm um amplo conhecimento, né? Tanto é parte disso que, por exemplo, um professor muito fechado no seu planejamento, que não permite
debates na aula, não permite questões, não permite muitas dúvidas, não permite que o aluno traga uma informação diferente da qual ele tinha planejado ou responda a atividade de uma forma criativa, diferente. Quando o professor não permite esse tipo de diálogo, isso pode indicar que talvez ele tenha alguma dificuldade em relação ao seu próprio conhecimento, né? Porque o professor que está aberto ao diálogo, que tem uma boa compreensão, ele permite, né, que novas dúvidas, novas compreensões apareçam no processo de ensino-aprendizagem. Então, o desenvolvimento dessas competências e habilidades é algo muito importante, inclusive para o professor tutor. Avançando, então, né, compreendendo um pouco do que é competência e o que é habilidade, nós vamos falar um pouquinho do domínio tecnológico como uma ferramenta fundamental a esse professor tutor. Então, como vocês sabem, o tutor ele age então nos ambientes virtuais de aprendizagem e lá, né, ele tem uma série de objetos, de mídias, de possibilidades. Uma dessas ferramentas importantes que vocês conheçam como tutores, saibam criar, desenvolver, inclusive, são os objetos de aprendizagem. Então, o que são objetos de aprendizagem? São recursos que podem ser mobilizados durante um processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos ter algumas categorias de objetos de aprendizagem. Inicialmente, nós podemos ter recursos simples mobilizados e que permitem pouca interação do estudante, que são, por exemplo, planilhas, textos e imagens. São recursos mais fechados, né? Eles são simples na sua concepção, na sua execução, né? Na sua construção e execução, produzir e enviar para o estudante, o aluno recebe, né? Esse estudante recebe. E eles não permitem tanta interação do estudante. Então, textos, imagens. Nós vamos ter uma segunda categoria de OA, de objetos de aprendizagem, já intermediários, que serão vídeos, áudios ou músicas, apresentações de slides, sites, que já permitem mais recursos audiovisuais, recursos, né, que vão trazer uma maior riqueza para essa construção da aula, para essa construção da aprendizagem. E no nível mais complexo dos objetos de aprendizagem, nós vamos ter as simulações, as animações, os sites interativos, da realidade virtual, micromundos. Então, a gente tem agora um novo leque de possibilidades que trazem mais interação para o estudante, maiores possibilidades no processo de ensino e aprendizagem, ok? Aqui nós trouxemos um exemplo de um objeto de aprendizagem. Então, o GeoGebra é uma plataforma hoje que permite tanto a produção desses recursos, quanto a visualização, a interação com esses recursos, que são os objetos de aprendizagem. E nós deixamos um exemplo no texto interativo e também um link direto aqui nos slides da aula, para que vocês conheçam e interajam ali com uma simulação, né, da área do círculo. Então, há uma transformação ali, uma explicação dentro desse recurso, para que o estudante venha compreender esse conceito, por exemplo, na área da matemática, tá? Mas é possível construir objetos de aprendizagem em várias áreas do conhecimento, tá ok? Tem muitos outros exemplos aí que a gente tem à disposição. O tutor, então, ele assume vários papéis da gestão, né, porque ele trabalha ali a respeito da parte administrativa e organizacional do curso ou da disciplina, como a gente já falou em outros momentos, né, frequências, avaliações, né, toda essa parte administrativa e organizacional. Ele tem um papel de acompanhamento também, já falamos bastante, né, aspectos dialógicos do diálogo, da interação, né, motivacional. Ele assume um papel pedagógico, como eu falei, o professor tutor especialista, ele é alguém que também domina a parte pedagógica, intelectual ali em relação ao conteúdo, né? Ele também trabalha essa parte. E, claro, ele domina também, né? Assume um papel na parte das tecnologias, né? Então, ele assume também um domínio tecnológico. Então, são múltiplos papéis, como vocês já sabem. Finalizando, né, já esse módulo, a gente vai chegar
de fato, nessas competências e habilidades, né? Então, primeiro, esse tutor, ele é alguém que tem que fazer o monitoramento e a orientação dos estudantes. Nós já falamos, né? Monitoramento, acessar o AVA, verificar entregas, antecipar o aviso dessas entregas. E quando, né, houver uma observação em relação ao aluno, por exemplo, que nunca acessou, que ainda não avançou na trilha de aprendizagem, é importante que o tutor estabeleça comunicação, né? Então, além de ir lá visitar o ambiente, verificar se o aluno produziu ou não produziu, é importante sempre fazer um retorno, né? Não pode ser uma observação silenciosa desse espaço de aprendizagem, desse ambiente virtual de aprendizagem. É preciso estabelecer orientações, contato, né, que é a segunda habilidade ali ou competência do tutor. Estabelecer sempre esse contato, tira dúvida, orienta, faz, né, uma chamada, um convite para o estudante estar mais engajado, participar. Ele é alguém também que motiva a participação dos alunos, sempre faz esse convite, e alguém que oferece o suporte técnico, porque também é algo que pode gerar dúvidas ou problemas ali de acesso. Então, são competências e habilidades fundamentais e que ao longo de toda a disciplina nós viemos aqui, né, apresentando para vocês aos poucos. E aqui nós temos, então, de uma forma sintetizada. Nós também deixamos uma dica extra, né, um convite a mais, para que vocês, como tutores, conheçam e façam, né, o teste a respeito dos seus conhecimentos, o seu domínio, né, digamos assim, da sua competência digital. Então, existe um quadro europeu para a competência digital de educadores, que é um quadro cientificamente embasado e que descreve, detalha para o educador ou o tutor qual é o seu domínio ou o seu nível de competência digital. E é bastante interessante, né? Ele é possível de ser aplicado a professores também, de todas as etapas, da educação infantil ao ensino superior. Uma ferramenta bastante interessante e fica aqui também o convite. Sintetizando, então, nós vamos ter, né, nesse segundo módulo, o significado do termo competência. Vimos, né, nessa unidade que o domínio tecnológico como competência é fundamental. Vimos a importância das tecnologias da informação e comunicação na educação. E também falamos a respeito de competências e habilidades do tutor. E espero que essas discussões tenham contribuído para que vocês possam avançar, né, nessa construção, né, nessa aquisição da atuação como tutores. Então, fechando a nossa videoaula de hoje, né? O papel do tutor em EAD é complexo, é multifacetado, como vocês já sabem, né? Exige várias competências e habilidades. Então, é um desafio, né? Essa tutoria na educação à distância. Mas é também um elemento central para que o processo ocorra, para que ele seja fluido, para que ele se concretize. O tutor, ele é indispensável, né? Então, é um elemento chave aí. E na unidade 2, nós vimos também um pouquinho dessa importância do domínio tecnológico, né, que o tutor precisa desenvolver, compreender hoje o contexto dos objetos de aprendizagem e até mesmo saber produzir, né, esse tipo de recurso, e todas as habilidades e competências necessárias para que eles desenvolvam esse trabalho, né, tão importante dentro da educação à distância. Essas são as nossas referências, que estão no nosso texto interativo, foram a base para a produção dessa aula. Agradeço, me despeço e até breve.